Este é um violino. E esta é uma viola. Notou a diferença? À primeira vista, quase ninguém nota. Mas este instrumento carrega um estigma histórico cruel. Por séculos, a viola foi considerada o refúgio dos músicos fracassados e apelidada de inválido. Cientificamente, ela é considerada um erro acústico. Ela é grande demais para o corpo humano, mas pequena demais para a física do som, o que torna a tarefa de tocá-la um verdadeiro sacrifício corporal. Mas se ela é tão problemática e errada, por que gênios absolutos como Bach e Mozart preferiram tocá-la no lugar de qualquer outro? A verdade é que a imperfeição da viola esconde um segredo sonoro que nenhum outro instrumento consegue imitar. Por que ela se tornou o alvo das piadas mais antigas da música clássica? Qual é o defeito físico que obriga o músico a lutar contra o próprio instrumento? E como o patinho feio se tornou uma das vozes mais profundas da música? Para entender essa redenção, precisamos voltar no tempo e descobrir onde essa má fama começou. E essa má fama começou cedo. Acredita-se que a primeira piada registrada sobre violas data de 1714. Ela envolveu o virtuoso violinista Francesco Geminiani. Ao chegar a Londres, ele foi rebaixado a tocar viola na orquestra porque, segundo relatos, ele era tão selvagem e instável no tempo que atrapalhava a banda. A mensagem era clara: não serve para violino? Vai para a viola. Historicamente, quem tocava viola? Infelizmente, durante muito tempo, não eram especialistas. Em 1752, o famoso tratadista Johann Joachim Quantz escreveu palavras duras sobre a situação. Ele dizia que a viola era comumente considerada como de pequena importância, tocada por pessoas que ainda são iniciantes ou não têm dons especiais para se distinguir no violino. Essa visão de que a viola era um refúgio para o fracasso persistiu. No período romântico, Richard Wagner não poupou críticas. Ele afirmou que nas orquestras alemãs a viola era confiada a violistas inválidos, ou até a instrumentistas de sopro já sem fôlego, desde que tivessem tocado um pouco de violino um dia na vida. Hector Berlioz, outro gigante, também lamentava essa cruel insuficiência de violistas e criticava o antigo preconceito de entregar a parte de tenor a violinistas de segunda ou terceira categoria. Isso gerou um ciclo vicioso. Como não havia virtuosos, os compositores escreviam partes simples, muitas vezes apenas preenchimento, as famosas notas de purê de batata. E como a música era desinteressante, ninguém estudava a sério. O descaso era institucional. Nas escolas de música, a viola não era um destino, era um acidente. Para ter uma ideia, a primeira classe exclusiva de viola no Conservatório de Paris só foi criada em 1894, quase 100 anos após a fundação da escola. A má fama foi construída por séculos de negligência. Mas será que a culpa era só dos músicos? Ou o próprio instrumento escondia um problema físico impossível de resolver? Aqui entramos na ciência da coisa. A viola sofre de um problema de personalidade física. Acusticamente, para que ela soasse com a projeção perfeita de um violino, respeitando a física, a relação de 2:3, a viola precisaria ter uma caixa de cerca de 53 a 54 centímetros. Isso é o tamanho de um monitor de computador ou de um recém-nascido. Só tem um detalhe: uma viola de 54 centímetros é inexequível. É impossível tocar algo desse tamanho no ombro. O braço humano não alcança. Por isso, as violas reais são um compromisso histórico, medindo entre 38 e 43 centímetros. Esse tamanho reduzido cria uma consequência sonora única. No violino, a ressonância da madeira coincide com as cordas soltas, gerando brilho. Na viola,
como ela é menor do que a física pede, a ressonância cai entre as frequências das cordas. O resultado? O som é mais anasalado, escuro e velado. A viola tem harmônicos médios mais fortes que o violino, o que lhe dá esse timbre melancólico e profundo. Mas o preço físico para tirar esse som é alto. Tocar viola dói. O instrumento é pesado e longo, criando uma alavanca cruel no braço esquerdo. Isso exige um esforço extra dos deltoides para vencer a gravidade, podendo causar lesões sérias. Na mão esquerda, a vida também não é fácil. A distância entre as notas é maior. O violista precisa esticar mais os dedos, usar meias posições ou até adaptar técnicas de violoncelo para conseguir tocar afinado sem se lesionar. E na mão direita? As cordas são grossas e pesadas. A resposta é lenta. Como disse o grande William Prinrose, pressão e viola são palavras que não se misturam. É preciso peso, não força bruta, para tirar um som focado. Além disso, temos a maldição, ou o charme da leitura. A viola é o único instrumento que lê regularmente na clave de dó na terceira linha. Isso confere um ar de mistério e exclusividade à partitura do violista, uma língua que quase ninguém mais fala. Luthiers até tentaram resolver o problema do tamanho com violas tortas, como a Pellegrina ou a gigantesca viola alta de Hermann Ritter. Mas no fim, a viola padrão, com todas as suas imperfeições, foi a que venceu. Para mais conteúdo deste canal, se inscreve e clica no sininho. Se a viola é difícil, pesada e acusticamente errada, por que sobreviveu? A resposta está na redenção do patinho feio. Grandes gênios sempre souberam do segredo. Johann Sebastian Bach preferia tocar viola. Ele dizia que gostava de estar no meio da harmonia, onde podia ouvir e controlar a música de dentro para fora. Mozart também a amava e elevou o status do instrumento com a magnífica Sinfonia Concertante, K364, onde a viola dialoga de igual para igual com o violino. Mas a revolução veio no século XX, com solistas que dedicaram a vida exclusivamente a ela. Lionel Turtz, o pai da viola moderna, lutou contra o preconceito e inspirou novas obras. Logo depois veio William Prinrose, que elevou a técnica a um novo patamar. Prinrose dizia algo fascinante. Ao contrário do violino, onde as cordas soltas podem soar estridentes, na viola as cordas soltas são a sua glória. Elas ressoam com uma riqueza inigualável. Podemos comparar a viola a um cantor com voz de contralto ou tenor. Precisa de mais ar e suporte para projetar uma voz rica e texturizada, em comparação ao soprano, o violino, que é naturalmente ágil. A conclusão é clara: a viola não é bonita apesar de seus defeitos. Ela é bonita por causa deles. Atenção, a madeira mais grossa, o esforço físico, tudo isso cria uma textura humana, falha e profunda. A sua cor sonora única, a sua salvação, vem justamente de ser acusticamente rebelde. E você? Já tentou tocar viola ou conhece algum violista herói que enfrenta essa batalha física diária em nome do som perfeito? Deixe nos comentários, não se esqueça de curtir, se inscreva no Violin Family e compartilha com aquele amigo que ainda faz piadinha de viola. Até a próxima! Clica aqui nesse vídeo que eu te vejo já já.